Expressões em inglês com o verbo make. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou mostrar expressões muito utilizadas com o verbo make. Eu separei 10 expressões, sendo que as 3 últimas são muito comuns na nossa rotina e você já vai poder utilizar essas expressões agora mesmo. Então fica até o fim desse vídeo para não perder nenhuma dessas dicas. De praxe, então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E antes de mais nada, eu tenho um ponto de atenção aqui para você. O verbo to make, em primeiro lugar, ele significa fazer, no sentido de produzir ou fabricar alguma coisa. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando a diferença entre os verbos to make e to do, porque ambos significam fazer. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois. Segundo ponto, expressões em inglês não podem ser traduzidas ao pé da letra. Por que eu estou falando isso? Muitas dessas expressões que eu vou trazer aqui para você, ela não significa fazer, não tem a ideia de fazer. Muitas vezes essas expressões passam um outro sentido que não tem nada a ver com fazer. Por quê? Porque são expressões e sendo expressões, você tem que entender essas expressões pelo contexto e não pela tradução direta. Vamos começar então com a nossa primeira expressão, que significa ganhar a vida. Mas como assim ganhar a vida? No sentido de fazer dinheiro. E nesse contexto a gente vai usar a expressão make a living. Essa expressão não tem nada a ver com fazer se você for traduzir ao pé da letra. Por isso que eu já vou te adiantando, não fica traduzindo, entenda pelo contexto. Usando essa expressão nesse contexto, eu posso falar he makes a living by driving a taxi. Ele ganha a vida dirigindo um táxi. Significa que ele trabalha como um taxista. Então ele faz o dinheiro dele dirigindo um táxi. E essa expressão você pode utilizar para qualquer outro contexto com essa mesma ideia. Segunda expressão, make a point. O que significa isso aqui? Fazer um comentário, dar uma opinião. Essa expressão passa essa ideia. Então, eu posso falar a seguinte frase: She made a point about the negotiations. Então, ela deu a opinião dela com relação às negociações. Ela fez uma observação com relação às negociações. Essa expressão vai passar essa ideia. Terceira expressão, make arrangements. O que significa essa expressão? É você tomar providências. Por exemplo, eu posso falar I will make arrangements to be there on time. Eu vou tomar providências para estar lá na hora. E é justamente essa ideia que tem essa expressão, tomar providências. A quarta expressão é bem legal, porque é a expressão fazer de conta. Como que você falaria isso em inglês? Fazer de conta. Existe uma expressão que é a expressão make believe. E ela passa exatamente essa ideia. Perceba aqui, se você tentar traduzir make believe, vai ficar meio sem sentido. Então por isso que eu comentei e reforço, não tenta traduzir tudo ao pé da letra, porque não funciona. Entenda essa expressão pelo contexto. E consumindo conteúdo, você acostuma o seu ouvido a escutar essas expressões e pouco a pouco elas vão deixando de ser estranhas e começam a ficar cada vez mais ok e familiares para você. Então, eu posso falar You can make believe you are the best soccer player. Você pode fazer de conta que você é o melhor jogador de futebol. E é justamente essa ideia que tem nessa expressão, fazer de conta. A quinta expressão é a expressão make fun. O que significa essa expressão? Tirar sarro, quando você está tirando sarro de uma pessoa. Então, eu posso falar Yesterday they made fun of me. Ontem eles tiraram sarro de mim, eles brincaram com a minha cara, bem nesse contexto mesmo. Quando alguém está zoando uma outra pessoa, você pode utilizar essa expressão para dar essa ideia. A sexta expressão é bem legal também, porque ela é bem comum e você pode inclusive usar no dia a dia com muita frequência, que é a expressão make sure. E o que significa essa expressão? Significa se certificar, ter a certeza de alguma coisa, garantir alguma coisa. Mas como assim? Por exemplo, eu posso falar I always make sure that I lock the door when I leave. Então, eu sempre me certifico de que eu tranco a porta quando eu vou embora, quando eu saio. Então, essa ideia de você se certificar de alguma coisa, garantir que alguma coisa
aconteça. Então, dentro desse contexto, você pode utilizar essa expressão para passar essa mensagem, make sure. A sétima expressão é bem interessante, é a expressão make yourself at home. O que significa essa expressão? Me conta aqui nos comentários antes de eu falar o que ela significa, porque é bem interessante. Você olha para essa expressão e você imagina qual o significado. Ela significa sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Sabe quando você recebe uma visita e você fala para essa pessoa, olha, fica à vontade, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. É exatamente essa expressão que passa essa ideia, só que em inglês. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou esperando uma visita na minha casa e aí a campainha toca, eu abro a porta e eu posso falar para essa pessoa que eu estou esperando, please come in and make yourself at home. Por favor, entre e se sinta à vontade. Esse caminho que eu coloquei aqui nessa frase, ele passa justamente essa ideia de entre, seria ao pé da letra, entre para dentro da minha casa, seria alguma coisa desse jeito. Mas como eu sempre falo, não vamos traduzir, vamos entender as expressões pelo contexto. Então, essa expressão make yourself at home, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. A oitava expressão é bem interessante também e ela é muito utilizada no dia a dia, tanto em inglês como em português, só que em cada língua de uma maneira. É a expressão make a mistake. O que significa essa expressão? Em português nós falamos cometer um erro. Em inglês eles vão utilizar a expressão fazer um erro. Ao pé da letra seria mais ou menos isso. Tá vendo por que não faz sentido ficar traduzindo? Porque em português a gente fala de uma maneira, em inglês de outra. Então não vamos traduzir, vamos entender cada uma dessas expressões pelo contexto e utilizar essas expressões da maneira correta em cada um dos idiomas. Então, eu posso falar da seguinte maneira: don't be afraid to make a mistake. Então, não fique com medo de cometer um erro. A nona expressão é bem interessante também. Por quê? É a expressão make money. Quando você olha para essa expressão, o que você imagina? Fazer dinheiro. Como assim fazer dinheiro? Produzir dinheiro? Ao pé da letra seria isso. E na prática é como se fosse exatamente isso. Por quê? Essa expressão significa ganhar dinheiro. Aí você pode chegar para mim e falar, poxa Diogo, mas e o verbo to win? Porque o verbo to win significa ganhar. Só que esse verbo to win, ele tem uma conotação diferente. É um ganhar no sentido de você ganhar um jogo, uma competição, mas não ganhar, por exemplo, dinheiro no sentido de trabalhar e você produzir dinheiro a partir do seu trabalho. Essa expressão make money passa exatamente essa ideia. Por exemplo, se uma pessoa vende bolo e ganha dinheiro dessa maneira, ou seja, ela tem uma loja de bolos, eu posso muito bem chegar e falar he makes money by selling cakes. Então ele faz dinheiro, ele ganha dinheiro vendendo bolos. E dessa maneira você passa exatamente essa ideia, utilizando essa expressão make money. Agora, presta atenção na nossa 10ª expressão. Na minha opinião, ela é uma das mais utilizadas, talvez a mais utilizada dessa lista, porque eu ouço muito em filmes e seriados, enfim. Se você prestar atenção, eu tenho certeza que você vai começar a ouvir bastante também. É a expressão make sense. E o que significa essa expressão? Significa fazer sentido. Muito comum, às vezes você está falando, isso não faz sentido, aquilo ali não faz sentido. Em inglês, é com essa expressão que você vai passar essa ideia. Por exemplo, se eu estou ouvindo uma música e eu estou achando a letra daquela música bem estranha, eu posso chegar e falar "This song doesn't make sense". Essa música, essa canção não faz sentido. E eu passo exatamente essa ideia com essa expressão, make sense. E como eu sempre comento, para você aprender essas expressões e várias outras que eu nem trouxe nesse vídeo, qual que é o grande segredo? É você consumir conteúdo. Porque ao consumir conteúdo, você vai ouvir e ler essas expressões sendo aplicadas na prática e pouco a pouco você vai se acostumando com elas, até chegar a um ponto que você não mais precisa ficar decorando e memorizando com muita energia todas essas expressões. Naturalmente,
elas vão fazer parte do seu vocabulário e de expressões que você já conhece. E para te ajudar nessa tarefa de estudar inglês consumindo conteúdo, eu preparei um e-book que é 100% gratuito, tá no primeiro link da descrição desse vídeo, e é um material onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando recursos e materiais que você já possui. Então confira o material porque ficou bem legal. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, fez sentido para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.